Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A ANTT divulgou uma série de decisões assinadas pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, Juliano Barros Samor. As publicações constam da edição no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 24 de dezembro. As medidas alcançam empresas de transporte rodoviário em diferentes estados, incluindo a autorização para a operação simultânea de linhas interestaduais e emissão dos novos termos de autorização. Os casos autorizados pela agência para operação simultânea são os seguintes: a Reunidas Transportes, pela decisão 2966, obteve deferimento para realizar a operação simultânea das linhas de Florianópolis para Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e Florianópolis para Passo Fundo, no trecho Florianópolis para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Já a Expresso Satélite Norte também teve seu pedido deferido para a operação simultânea das linhas Goiânia-Teresina e Goiânia para Imperatriz, no trecho de Goiânia para Imperatriz. Trata-se da decisão SUPAS número 2967. Já a Aviação 7 teve seu pedido de autorização deferido com inclusão de mercados em sua licença operacional de número 181. A decisão está sob júdice, o que significa que ainda está sujeita a alterações. Pela decisão número 2973, a empresa foi autorizada a operar os seguintes mercados: de Benedito Leite para Baixa Grande do Ribeiro, Corrais, Urucuí e Bom Jesus, e de Ribeiro Gonçalves para Benedito Leite. A ANTT também divulgou uma série de decisões assinadas pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros. As medidas alcançam as empresas de transporte rodoviário em diferentes estados, incluindo autorização para emissão de novos termos de autorização. Pela decisão número 2971, a Autoaviação Catarinense recebeu o TAR para prestação de serviço regular na linha Foz do Iguaçu para São Paulo, com as seguintes seções: de Campo Mourão para São Paulo, de Londrinas para São Paulo, de Maringá para São Paulo, de Cascavel para São Paulo, de Foz do Iguaçu para São Paulo e de Medianeira para São Paulo. Um juiz federal de plantão suspendeu nesta terça-feira, dia 24 de dezembro, a decisão da Superintendência de Fiscalização de Serviços de Transporte de Cargas e Passageiros da ANTT, que determinava a paralisação imediata das operações da Aviação Garcia nas linhas interestaduais Porecatu-São Paulo e Porecatu a Presidente Prudente. A decisão da ANTT, baseada na portaria SUFES número 101/2024, alegava prática de concorrência desleal e desvirtuamento de normas regulatórias por parte da empresa. A Aviação Garcia impetrou o mandato de segurança, argumentando que a medida foi imposta sem o devido processo legal e causaria graves prejuízos à empresa e aos consumidores, especialmente durante o período de alta demanda do Natal e do Ano Novo. O juiz Leonardo Tocheto Perio, em sua decisão, reconheceu a legitimidade da ANTT em fiscalizar e punir irregularidades, mas considerou a suspensão das linhas como uma medida desproporcional e irrazoável. Ele destacou a necessidade de ponderar as consequências da decisão, especialmente o impacto aos consumidores que já haviam adquirido passagens e programado suas viagens para as festas de fim de ano. O juiz também ressaltou que a ANTT possui outros meios para garantir a justa concorrência no setor, como a aplicação de multas, sem necessidade de prejudicar os consumidores. A decisão judicial determina a suspensão da portaria SUFES número 101/2024 e impede a ANTT de tomar qualquer medida para paralisar as atividades da Aviação Garcia nas linhas mencionadas. A decisão também prevê multa diária de R$ 10.000 por viagem não realizada e responsabiliza pessoalmente os agentes da ANTT que descumpram a ordem judicial. O prazo para a Artesp assumir a gestão dos contratos de ônibus metropolitanos sob responsabilidade da EMTU será prorrogado por 90 dias. O mesmo ocorre quanto aos contratos de concessão de sistemas metropolitanos de trilhos, como da Via Mobilidade pela linha 5 Lilás, 8 Esmeralda, 9 Diamante e Via 4 pela linha 4 Amarela. A informação foi confirmada pela Artesp nesta segunda-feira, dia 23 de dezembro, quando terminaria o período inicial previsto à Lei Complementar número 1413 de 2024,
que reformula as agências reguladoras de serviços públicos concedidos à iniciativa privada, como água, saneamento, energia, rodovias e transporte por trilhos e ônibus. A possibilidade de prorrogação já era prevista quando da decretação da lei em 24 de setembro de 2024, o prazo de 90 dias prorrogáveis por outros 90. A MTU gerencia os ônibus nas 5 regiões metropolitanas do estado, sendo elas São Paulo, Sorocaba, Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba, Litoral Norte. Foi aprovada nesta segunda-feira, dia 23 de dezembro, pelo Conselho de Administração da fabricante brasileira Marco Polo a compra de 40% da companhia chilena Reborn Electric Motors S.p.A. O valor do negócio é de 4 milhões de dólares, aproximadamente 24 milhões de reais. A Reborn é especializada em veículos de baixa emissão de poluentes, como ônibus elétricos, híbridos e movidos a hidrogênio. Com isso, segundo um fato relevante ao mercado, a Marco Polo diz que quer expandir sua atuação no segmento de ônibus não poluentes da América Latina. Marco Polo e Reborn já desenvolveram projetos em conjunto. A aquisição agora será analisada pelas autoridades econômicas de Brasil e Chile. A Reborn atua desde 2016. A Movia, a maior operadora de transporte público da Dinamarca, atingiu um marco significativo ao eletrificar 50% da sua frota de ônibus na região da capital, Copenhague e na Zelândia. Essa conquista ocorre 6 anos antes da meta original de 2030, estabelecida em 2020, demonstrando o ritmo acelerado da transição da Dinamarca para a mobilidade limpa. Com a adição de 66 novos ônibus elétricos, a frota da Movia agora inclui 565 ônibus totalmente elétricos, de um total de 1.126 ônibus. Essa eletrificação representa mais de 51 milhões de quilômetros por ano de viagens livres de emissões, reduzindo significativamente os impactos ambientais. Os principais benefícios ambientais são: os 66 novos ônibus elétricos eles devem reduzir as emissões anuais de CO2 em 3.100 toneladas do tanque à roda. E a segunda é que a redução das emissões de partículas e da poluição sonora contribui para um ambiente urbano mais limpo e silencioso. As novas emissões são de 94% de eletrificação até 2030. Com base nesse sucesso, a Movia e seus parceiros, municípios locais e na região de Hovedstaden e Zelândia, estabeleceram uma nova meta: atingir 94% da operação de ônibus elétricos até 2030. Essa meta ambiciosa sublinha o compromisso com o transporte urbano sustentável, reconhecendo os desafios operacionais de eletrificação das rotas mais exigentes. A Movia já está expandindo os limites ao visar a eletrificação de sua frota mais longa, a linha 600S, com 74,5 km entre a estação Ixoge e a estação Ilerode. Essa rota em breve se beneficiará de ônibus elétricos equipados com infraestrutura de carregamento nos terminais. A Movia opera 375 rotas de ônibus, das quais 158 já são atendidas exclusivamente por ônibus elétricos, cobrando mais de 51 milhões de quilômetros anualmente. Essa conquista reflete a liderança da Movia no avanço de soluções de mobilidade sustentável, ao mesmo tempo em que apoia as metas climáticas nacionais da Dinamarca. A transição acelerada para ônibus elétricos não apenas reduz as emissões, mas também aprimora a experiência dos passageiros por meio de viagens mais silenciosas e limpas. Ao atingir suas metas bem antes do previsto, a Movia dá um exemplo poderoso para outras regiões europeias que buscam descarbonizar os sistemas de transporte público. A Solaribus, um dos principais fabricantes europeus de ônibus urbanos e interurbanos, anunciou a assinatura de seu primeiro contrato para entrega de ônibus elétricos nos Estados Unidos. O acordo histórico foi feito com a King County Metro, que fornece serviços de transporte público para a cidade de Seattle e outras 34 cidades, além da capital de Washington. O contrato envolve a entrega de 2 ônibus elétricos, a bateria de 40 pés e 2 ônibus articulados de 60 pés. O acordo também inclui uma opção para até 12 unidades adicionais. As entregas dos veículos estão previstas para o segundo semestre de 2026.
Os ônibus serão baseados em uma plataforma elétrica projetada especificamente para o mercado norte-americano, em conformidade com todas as regulamentações dos Estados Unidos. Esta plataforma contará com a tecnologia de ônibus a bateria mais progressiva, desenvolvida pela Solaris em seus 15 anos de experiência em ônibus a bateria, incluindo sistemas avançados de propulsão elétrica, tecnologia de integração de bateria proprietária da Solaris e recursos de conectividade de última geração. O CEO da Solaris Bus, Javier Iriarte, afirmou que este acordo é um marco importante na história da empresa e um passo em direção à realização de seus objetivos estratégicos de tornar a Solaris a fornecedora preferida de ônibus de emissão zero na América do Norte. A King County Metro também expressou entusiasmo com a parceria. O executivo do condado de King, Dal Constantine, destacou o papel de liderança da Metro na transição para uma frota de emissão zero e enfatizou que a expansão do número de fabricantes que podem produzir esses novos veículos beneficia não apenas a região, mas também agências de transporte em todo o país. A Solaris já entregou mais de 5.000 veículos de emissão zero, incluindo ônibus elétricos a bateria, ônibus a hidrogênio e trolebus, que operam em quase 30 países. A empresa detém portfólio de produtos mais amplos do mercado em todos os comprimentos e tecnologias de propulsão, com foco especial em baixas e zero emissões. Em nota oficial, a Solaris afirmou que este contrato marca um progresso significativo para a indústria de ônibus na América do Norte e tem o potencial de ser um divisor de águas para a região na próxima década. Além disso, a Solaris lançou recentemente o Urbino 18, o primeiro ônibus elétrico produzido em série a incorporar um passaporte de bateria. A ação foi apresentada em Berlim, onde a operadora BVG recebeu a primeira unidade em pedido de 50 veículos articulados feitos no final de 2023. A entrega completa está prevista para 2025 e todos os ônibus da encomenda virão equipados com um documento digital, uma medida que posiciona a Solaris na vanguarda na mobilidade elétrica sustentável. O Urbino 18 é equipado com bateria Solaris High Energy, com uma capacidade de cerca de 700 kW, oferecendo alta performance energética. Mas o que realmente destaca este modelo é o passaporte de bateria, um documento digital que antecipa as exigências do regulamento 2023/1542, que passará a exigir um passaporte de bateria para todos os veículos elétricos a partir de fevereiro de 2027. O passaporte de bateria é um documento digital que reúne informações detalhadas sobre a composição das baterias, incluindo dados sobre a presença de matérias-primas críticas como lítio, cobalto e níquel, a pegada de carbono no componente e a proporção de materiais recicláveis. Este documento permite rastrear a origem dos elementos e garante um abastecimento mais ético e responsável. Para os ônibus Solaris Urbino 18 operados pela BVG em Berlim, essas informações podem ser acessadas por meio de um QR Code presente na bateria, o que oferece aos operadores e ao público maior transparência sobre o ciclo de vida das baterias, desde a sua fabricação até a reciclagem. Voltando para o Brasil, a Unicamp inaugurou no dia 21 de dezembro a Campus Grid, uma microrrede de energia autônoma que abrange uma área de 140.000 metros quadrados do campus de Barão Geraldo, em Campinas, São Paulo. A microrrede, que integra tecnologias de geração, armazenamento e distribuição de eletricidade, garante o funcionamento independente das áreas como as bibliotecas central e de obras raras, o ginásio multidisciplinar e a faculdade de educação física, mesmo em caso de interrupção no fornecimento da rede principal. A principal característica de uma microrrede como a Campus Grid da Unicamp é a sua capacidade de funcionar independentemente da rede elétrica principal. Isso significa que mesmo durante blackouts ou interrupções no fornecimento de energia, ela consegue manter os funcionamentos dos equipamentos e sistemas conectados a ela. Atualmente, a maioria das instalações com painéis solares, mesmo as que geram energia suficiente para seu próprio consumo, não possuem essa autonomia. Elas permanecem conectadas à rede principal e, em caso de falha no fornecimento, também sofrem interrupções. Isso acontece porque os sistemas atuais não foram projetados para operar de forma isolada.
A estimativa é que a estrutura gere uma economia anual de cerca de R$ 450 mil para a universidade. O projeto recebeu um investimento de 45,3 milhões de reais e é fruto de uma parceria entre Unicamp, Universidade Federal do Maranhão, CPFL Energia, Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação, ANEEL e as empresas do setor Eletra, Energy e Rexin. A iniciativa marca um passo importante na transição energética da Unicamp, que se torna a primeira universidade da América Latina a contar com uma estrutura do tipo. O reitor Antônio Meirelles destacou a importância da parceria com a CPFL e o pioneirismo da Unicamp na produção de ciência e tecnologia. A Campus Grid é um dos projetos do MERGE, programa da ANEEL, que visa desenvolver e implementar micro-redes de energia em diferentes contextos. O objetivo é ampliar a participação de fontes renováveis na matriz elétrica brasileira, garantindo maior segurança energética para indústrias, hospitais e comunidades. A desembargadora Valdimara Paiva Zanolo, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em segunda instância atendeu o recurso da Expresso São Luís e liberou o uso de 5 ônibus da companhia. Os veículos tinham sido retidos por decisão de primeira instância e seriam usados como garantia para pagamento de IPTU, que a Prefeitura de Primavera do Leste, em Mato Grosso, alega que a empresa de ônibus teria atrasado. A dívida começou com R$ 8,6 mil. De acordo com a desembargadora, reter ônibus, sendo que a principal atividade fim da empresa é justamente o transporte de passageiros, seria danoso para a economicidade da companhia e para o próprio pagamento do débito. A decisão não é sobre o mérito da dívida e a contestação de valores, mas apenas sobre a retenção dos veículos. Ainda mais nos meses de dezembro e janeiro, que são de demanda maior no mercado rodoviário por causa dos períodos de festas e fariam mais falta ainda. A Transpiauí anunciou nesta semana novo quadro de gestores na área operacional e tem planos de expandir horários e atendimentos. A empresa, criada em 1975, presta serviços em linhas entre os estados do Piauí, Bahia, Goiás, Maranhão e no Distrito Federal. Nesta alta temporada de fim de ano, o gerente operacional, José Francisco Souza Ribeiro, informou que a companhia registrou crescimento de demanda de usuários e precisou locar ônibus de outras companhias, como Expresso JK, JL Expresso e Galáxia Turismo. Além do transporte de passageiros, a empresa também atua no segmento de encomendas de objetos. Entre as ligações principais estão de Brasília para São Raimundo Nonato, de Brasília para Bom Jesus, de São Raimundo Nonato para Brasília, de Brasília para Barreiras, de Esperantina para Teresina, de Eliseu Martins para Brasília, de Brasília para Gilboés e de Teresina para Itaiueira. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Na manhã deste sábado, dia 21 de dezembro, um acidente envolvendo 4 veículos deixou um motociclista ferido no final do eixo norte em Brasília. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança do Departamento de Estradas e Rodagem. Ocorreu por volta das 9 horas da manhã. O Corpo de Bombeiros prestou atendimento no local e encaminhou a vítima ao hospital de Sobradinho. Ele se queixava de dores na perna. As imagens mostram que o acidente teve início quando um ônibus aparentemente fechou um carro na entrada que liga o eixão norte à marginal, próximo à ponte do Bragueto, na asa norte. Sem controle, o carro atravessou as 4 pistas e atingiu o motociclista, que tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão. O impacto fez com que o carro atingido pelo ônibus só parasse do outro lado do canteiro central na pista contrária. Outro veículo que trafegava pela faixa da esquerda também foi atingido. O motorista, ao tentar desviar, quase atropelou o motociclista, que já estava caído no chão. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista foi atendido consciente e encaminhado ao hospital para exames e avaliação médica. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades de trânsito. Ao menos 2 pessoas ficaram feridas na tarde desta segunda-feira num acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo em Divinópolis, Minas Gerais, nesta segunda-feira, dia 23 de dezembro. Segundo testemunhas, o motorista do coletivo perdeu o controle da direção do veículo no bairro Marajó, derrubou um poste, um muro, caiu em um barranco e parou dentro de um condomínio residencial.
O corpo de bombeiros e o SAMU atenderam ao ocorrido, envolvendo duas vítimas, o condutor e uma passageira. O motorista, um jovem de 23 anos, foi encontrado preso às ferragens, mas estava consciente. Ele relatou dores na região lombar e no abdômen e foi encaminhado ao Hospital Santa Mônica em Divinópolis para receber os devidos cuidados. Já a passageira de 27 anos apresentava dores na perna direita e um ferimento no olho esquerdo. Consciente, ela foi levada para a UPA, onde recebeu atendimento médico. A dinâmica do acidente e as causas ainda estão sendo apuradas. O local está parcialmente bloqueado, mas inicialmente foram descartados danos estruturais no condomínio. Na manhã desta terça, em véspera de Natal, uma colisão entre um carro e um ônibus no quilômetro 451 da rodovia BR-277, em Laranjeiras do Sul, resultou na morte de 2 pessoas. Portais locais apontam que não houve vítimas dentre os passageiros do coletivo e que os mortos seriam os 2 ocupantes do automóvel. Viaturas do SAMU socorreram as pessoas envolvidas na colisão. Após a retirada dos veículos, o trecho da entrada teve o trânsito retomado. O caso segue sob investigação das autoridades locais. Na manhã desta terça-feira, também em véspera de Natal, um ônibus rodoviário da Expresso Nordeste e um coletivo ligeirinho articulado colidiram no cruzamento da rua Professora Olga Bauster com a rua Pândia Calógeras, em Curitiba, no Paraná. Segundo a apuração do portal Bem Paraná, o motorista do ônibus rodoviário ficou ferido, além de 2 passageiros do coletivo municipal, todos com ferimentos leves. Cerca de 20 pessoas estavam a bordo do ônibus articulado. Já o coletivo rodoviário contava apenas com motorista, sem passageiros a bordo. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência. O trânsito na região foi temporariamente paralisado. Um homem de 37 anos morreu após colidir frontalmente com um ônibus de passageiros na BR-116, na madrugada desta quarta-feira, dia 25 de dezembro. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência por volta das 2h38 da manhã. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 571, na BR-116, no distrito de Sacramento, zona rural de Manhuaçu, na zona da Mata de Minas Gerais. A vítima foi identificada pela PRF como Gilmar Heloísio Gomes da Silva. Ainda segundo a PRF, o homem dirigia uma caminhonete e perdeu o controle da direção em uma curva, atingindo o ônibus. O ônibus da empresa Gontijo transportava 45 passageiros. O motorista reserva foi o único ferido com lesões leves. O ônibus saíra da cidade de Timóteo, em Minas Gerais. Na ocasião, operava o horário de 10h15 da noite, na linha Timóteo a Vitória, no Espírito Santo. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para realizar os procedimentos padrões. Ao menos 3 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus rodoviário de 2 andares da Aviação Catedral, em Araguari, Minas Gerais. De acordo com a PRE, o motorista do coletivo teria parado o controle do veículo após fazer uma curva no trevo que dá acesso a Araguari, Tupaciguara e Caldas Novas, na rodovia MG 223. O acidente ocorreu logo após as 3 horas da tarde desta terça-feira. O ônibus saiu da pista e ficou com a frente enterrada na terra. Entre os feridos estão o motorista do ônibus e 2 passageiros. Nenhum corre risco de perder a vida. O ônibus tinha saído de Caldas Novas e ia para São Paulo. As causas do acidente estão sendo apuradas. A batida entre um ônibus rodoviário da empresa Expresso Nordeste e um caminhão na madrugada desta quinta-feira deixou feridos. O coletivo ia de Guarapuava, em Santa Catarina, para Florianópolis. Atingiu a traseira do veículo de carga e entre ao menos 8 feridos estão o motorista do ônibus e 7 passageiros. As vítimas tiveram de ser socorridas pelas janelas do ônibus. A colisão ocorreu na BR-277, no município de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. As causas estão sendo apuradas e a via ficou parcialmente bloqueada. O coletivo ia de Guarapuava, no Paraná, para Florianópolis, em Santa Catarina. Na manhã desta quinta-feira, por volta das 11 horas da manhã, um idoso foi atingido por um ônibus da empresa Suzantu no terminal central em Mauá, em São Paulo. Imagens registradas por passageiros no local do acidente mostram a vítima embaixo do coletivo aguardando atendimento médico. O ônibus envolvido possui prefixo 1242. O rapaz foi socorrido e encaminhado ao hospital Mário Covas. A prefeitura de Mauá informa que a vítima do acidente, ocorrido por volta das 11 horas da manhã, nas dependências do terminal central, foi imediatamente atendida pelos profissionais do SAMU e transferida
para o Hospital Mário Covas e a ocorrência é acompanhada pela Polícia Militar. A ocorrência está sendo devidamente apurada. Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão-baú resultou em uma pessoa morta e 6 feridos na tarde desta quinta-feira, dia 26 de dezembro, na MG 129 em Mariana, na região central de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão, um homem de 40 anos, ficou preso às ferragens após colisão e não resistiu aos ferimentos. 6 passageiros do ônibus que estavam no veículo no momento do acidente sofreram ferimentos leves. Eles foram prontamente socorridos pelas equipes de resgate, receberam os primeiros atendimentos no local e em seguida foram encaminhados à Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto para avaliação e cuidados médicos. Além dos danos físicos, as equipes de resgate identificaram vazamento de óleo no ônibus, o que comprometeu a segurança da pista. Para evitar riscos adicionais a outros motoristas que passavam pelo local, a equipe utilizou serragem para absorver o combustível derramado e minimizar o perigo de novos acidentes. O acidente ainda está sendo investigado pelas autoridades. Os motoristas de um ônibus da Guanabara e de um caminhão morreram após seus veículos baterem de frente na BR-153 em Uruaçu, no interior de Goiás, no início da madrugada desta sexta-feira, dia 27 de dezembro. De acordo com a PRF, o ônibus transportava 60 passageiros entre Goiânia e Belém, dos quais 3 ficaram feridos após o acidente. As vítimas foram encaminhadas a uma unidade de saúde da região. Ainda não há informações sobre os quais seriam as causas prováveis do acidente, mas segundo as autoridades, a pista estava molhada no momento do acidente. Na manhã dessa sexta-feira, por volta de 7h30 da manhã, um ônibus da empresa paraguaia no Extra Senhora de la Asunción pegou fogo na Avenida das Cataratas, em frente ao condomínio Quinta do Sol, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O coletivo foi consumido pelo incêndio, mas os 20 passageiros e o motorista conseguiram desembarcar antes das chamas se alastrarem. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e um caminhão, autobomba tanque e resgate conteve o fogo. O ônibus seguia da cidade del Oeste, no Paraguai, a Puerto Iguaçu, na Argentina. Um ônibus da Renault Tour, empresa sediada em Betim, Minas Gerais, tombou na noite desta sexta-feira na BR-381 em Bom Jesus do Amparo, deixando passageiros feridos. O acidente aconteceu por volta de 10h30 da noite no quilômetro 403 da rodovia, próximo ao trevo de entrada da cidade. O trânsito ficou interditado na rodovia, causando grande congestionamento. A pista foi liberada às 3h30 da manhã, segundo o registro da Polícia Rodoviária de Minas Gerais. Na madrugada deste sábado, dia 28 de dezembro, por volta da meia-noite, o motorista de um carro perdeu o controle e atingiu 2 ônibus em um posto de combustível, no quilômetro 65 da rodovia BR-408, em Paudalho, no Pernambuco. O condutor do automóvel ficou ferido e foi socorrido à UPA da região. Nos coletivos não houve feridos. A Saritur, Santa Rita Transportes Urbano e Rodoviário Limitada, uma das mais tradicionais operadoras de transporte de passageiros de Minas Gerais, apresentou sua nova identidade visual desenvolvida pelo escritório Vilela Design, comandado pelo designer Armando Vilela. A novidade foi divulgada esta semana nas redes sociais do estúdio e será implementada nos novos ônibus da empresa, marcando uma nova fase na história do grupo empresarial Saritur. A nova identidade visual traz o laranja como cor predominante, a cor amarela na grafia do nome maior da empresa, prefixo e da nova logomarca da empresa, com detalhes em marrom na logomarca principal e na menor localizada junto à porta de embarque. O nome da empresa aparece em branco nas laterais e no vigia traseiro, reforçando a modernidade e a clareza do design. Essa renovação estará presente nos serviços Instance, veículos Double Decker e Absoluto, de veículos 1200, destacando o compromisso da Saritur com inovação e conforto. Para implementar o novo visual, a empresa adquiriu modelos da linha Marco Polo G8, incluindo os Paradiso G8 1800DD e Paradiso G8 1200, todos equipados com chassis Scania. Apesar de não terem sido revelados os números exatos da frota adquirida, a iniciativa demonstra o investimento da Saritur em veículos de ponta para atender seus passageiros com qualidade e segurança. Fundada em 1977 por José Carvalho e seus filhos, a Saritur iniciou suas atividades transportando empregados de indústrias e prestadores de serviços. A partir dos anos 1980, expandiu suas operações para linhas intermunicipais e na década de 90 ingressou no transporte urbano.
Com uma trajetória marcada pelo equilíbrio entre tradição e modernidade, a Saritu se consolidou como uma referência no setor, sempre guiada por princípios como trabalho, honestidade e educação contínua. A nova identidade visual e a renovação da frota reforçam o compromisso do grupo em oferecer excelência no transporte rodoviário de passageiros. A Expresso Guanabara colocou em operação seus novos ônibus equipados com a moderna carroceria Comil Campione Invictus 1200. Os veículos que já chamaram a atenção de entusiastas do transporte rodoviário no Ceará estrearam na linha Fortaleza à Montada, via Itapipoca, evidenciando o compromisso da empresa com qualidade e inovação. Os novos ônibus seguem um padrão semi-leito com chassis Mercedes-Benz O500R SD 2438/30 Bluetech 6, que atende às rigorosas normas ambientais Procon P8 Euro 6. Essa tecnologia reduz significativamente as emissões de poluentes, enquanto o motor OM460LA de 12,8 litros entrega 381 cavalos de potência e 1.900 Nm de torque, ideal para enfrentar longas jornadas com eficiência e robustez. Além de alta performance mecânica, os veículos oferecem conforto de última geração com 46 poltronas reclináveis, equipadas com cintos de segurança, tomadas USB individuais, porta-copos e suporte para bolsas. Os ônibus garantem uma experiência superior aos passageiros. O sistema de ar-condicionado com dutos individuais, janelas panorâmicas com cortinas de luzes de leitura complementam o conforto a bordo. Outros destaques incluem itinerário eletrônico em LED, banheiro, porta-pacotes, bagageiro espaçoso e sensor de ré que asseguram funcionalidade e segurança para todos. Os investimentos da Guanabara reforçam a sua posição como referência no transporte rodoviário brasileiro, unindo modernidade, conforto e compromisso ambiental em sua frota renovada. Na edição desta terça-feira, dia 24 de dezembro, no Diário Oficial da União, o Ministério da Cidade divulgou por meio da portaria número 1351, de 27 de novembro de 2024, a aprovação da proposta apresentada pela Guarulhos Transportes S.A. no âmbito do programa Novo PAC Mobilidade Urbana Subeixo Renovação de Frota. O projeto, que integra o setor privado, será financiado com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, com um investimento de R$ 43 milhões, viabilizado pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil. A Guarulhos Transporte renovará sua frota de ônibus, beneficiando o transporte público, coletivos nos municípios e Guarulhos de São Paulo. A proposta aprovada busca promover maior eficiência operacional e sustentabilidade, com a aquisição de veículos mais modernos e menos poluentes. Outra empresa que também foi selecionada pela renovação de frota do novo programa Novo PAC foi a Transporte Mariporã. A empresa paulista receberá R$ 5,4 milhões para modernizar transporte público em Mariporã, Franco da Rocha, em São Paulo. Também em São Paulo, outra empresa que também foi contemplada no Novo PAC foi a Aviação Pirajussara, com um financiamento de R$ 44,6 milhões. A empresa atuante na Grande São Paulo, a Aviação Pirajussara, investirá na renovação de frota para modernizar o transporte público. No Rio de Janeiro, também tivemos empresas que foram selecionadas para a renovação de frota do programa PAC. Uma delas foi a Aviação Ideal. A empresa carioca deve receber R$ 9,3 milhões para modernizar o transporte público no Rio de Janeiro. Com a aprovação do projeto, a Aviação Ideal deve iniciar em breve o processo de renovação da frota, trazendo benefícios diretos para os passageiros daqui do Rio de Janeiro e alinhando-se aos objetivos do novo PAC de transformar a mobilidade urbana no Brasil. Outra empresa também do Rio de Janeiro, que também foi selecionada para o programa Novo PAC, foi a Autoaviação Tijuca, que adquiriu 20 novos ônibus 0 km. A Tijuquinha receberá R$ 14 milhões e meio para a aquisição dos 20 novos ônibus. Também no Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio inaugurou nesta segunda-feira, dia 23 de dezembro, o terminal BRT Curral Falso, o maior do corredor Transoeste. Com uma área de 18,3 mil metros quadrados, o novo terminal é 61 vezes maior do que a antiga estação, que contava apenas com 300 metros quadrados. A obra, que integrava a revitalização no corredor Transoeste, foi conduzida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. O terminal oferece integração entre ônibus regulares e vans vindo da estrada de Sepetiba e da Avenida Cesário de Melo,
Ele é o quarto terminal reformado e ampliado em 2024, sucedendo as entregas de Magarça em março, Mato Alto no mês de maio e o Pingo d'Água em julho. Desde setembro, o terminal Curral Falso operava gradualmente com a linha 15 Terminal Curral Falso Alvorada Expresso, que circula nos horários de pico em dias úteis com saídas a cada 10 minutos. Com a inauguração oficial, outras linhas do BRT foram integradas ao terminal, sendo elas a linha 10 Santa Cruz Alvorada Expresso, a linha 17 Santa Cruz Campo Grande Expresso, a linha 20 Santa Cruz Salvador Allende Expresso e a linha 11 Santa Cruz Alvorada Parador. Além disso, o terminal passou a ser atendido por 7 linhas regulares de ônibus, incluindo conexões com bairros como Pedra de Guaratiba, Cesarão, Jesuítas e Sepetiba, e agora conta com 2 pontos finais, as linhas 807 de Jesuítas Terminal Curral Falso e a linha 804 Campo Grande Terminal Curral Falso. A revitalização trouxe diversas melhorias à infraestrutura local, incluindo a construção de um bicicletário com 400 vagas e uma passarela de acesso. Também foram realizadas intervenções nos sistemas viários e de drenagem em uma área de quase 2.000 metros quadrados, abrangendo vias importantes como a Avenida Cesário de Melo, Estrada de Sepetiba e a Rua Felipe Cardoso. A obra utilizou cerca de 150 toneladas de aço, 400 toneladas de estrutura metálica e mais de 2.000 metros de tubulação para drenagem pluvial. O bicicletário foi construído com o uso de cobogós, um elemento tradicional da arquitetura brasileira, somando cerca de 10.000 peças. A tarde desta quinta-feira, dia 26 de dezembro, foi bastante agitada nos transportes em São Paulo. O governo de São Paulo e a prefeitura da capital divulgaram os novos valores das tarifas a serem pagos pelos passageiros e ainda por cima, o prefeito Ricardo Nunes anunciou o novo secretário de transporte que vai cuidar do sistema de ônibus. Assim, os resumos das informações são: depois de 4 anos de congelamento, a tarifa dos ônibus municipais da capital paulista gerenciados pela SP Trans subirá na meia-noite do dia 6 de janeiro de 2025 de R$ 4,40 para R$ 5,00, o aumento de 13,6%, e as integrações com os trilhos e as outras modalidades do bilhete único também terão reajuste. O mais recente reajuste tenha sido em janeiro de 2020, quando o valor tinha passado de R$ 4,30 para R$ 4,40. No caso da modalidade Vale Transporte, comprada pelos empregados aos funcionários, o preço será de R$ 5,49. Também a partir do dia 6 de janeiro de 2025, de R$ 5,00 para R$ 5,20 será aumentado a tarifa dos trens e do metrô. E na MTU, as tarifas metropolitanas e intermunicipais também terão reajuste. Os valores variam de acordo com o tipo de linha e extensão nas regiões metropolitanas de São Paulo, no corredor ABD e no VLT da Baixada Santista. As regiões metropolitanas compreendem os municípios da Grande São Paulo, Sorocaba e vizinhos, Campinas e vizinhos, Baixada Santista, Litoral Norte e Vale do Paraíba. Se as tarifas únicas comuns de ônibus da capital paulista e de trilhos, metrô, CPTM, Via 4 e Via Mobilidade sobem no dia 6 de janeiro de 2025, as demais tarifas atreladas do sistema de transportes também terão reajustes. A planilha enviada pela Prefeitura de São Paulo à Câmara Municipal revela os valores. A tarifa de integração entre ônibus municipal da SP Trans e trilhos vai para R$ 8,90 na modalidade comum. O Vale Transporte comprado pelos empregadores aos funcionários será de R$ 5,49. A integração entre ônibus municipal de São Paulo e trilhos vai para R$ 10,71 na modalidade Vale Transporte. E o bilhete do madrugador e as modalidades temporais do bilhete único como diário, semanal e mensal sobem também. A tarifa do Vale Transporte, paga pelos empregadores aos funcionários, passará para R$ 5,70 nos trens e metrô pelo cartão Top. A tarifa comum será de R$ 5,20. Há vários anos o Vale Transporte é mais caro que a modalidade comum. No caso dos ônibus da capital paulista gerenciados pela SP Trans, enquanto a tarifa comum vai para R$ 5,00, a do Vale Transporte será de R$ 5,49. O governo do estado também publicou os valores de integrações entre ônibus e trilhos em cidades como São Paulo, Jandira, Barueri e Itapevi.
Em São Paulo, pelo bilhete único usar SP Trans e trilhos vai passar para R$ 8,90 na modalidade comum e R$ 10,71 pelo Vale Transporte. Já em Jandira, Barueri e Itapevi, já pelo cartão Bem Fácil, em Jandira, Barueri e Itapevi, a integração entre os ônibus da Benfica e o trem passará para R$ 9,00 na modalidade, e no caso da integração entre a linha 8 Diamante, operada pela Via Mobilidade, e a linha I-27, estação Simenrita, a estação Amador Bueno, de ônibus da Benfica, o valor será de R$ 5,20. O tarifa do madrugador, para quem usa o sistema de trilhos, passará de R$ 4,40 para R$ 4,60 na modalidade comum sem integração e para R$ 5,10 no Vale Transporte. Para ter direito à tarifa do madrugador, basta acessar qualquer linha de metrô entre as 4h40 da manhã e 6h15 da manhã, utilizando o bilhete único comum ou Vale Transporte. A tarifa do madrugador também é válida na rede de trens metropolitanos entre 4 e 5h35 da manhã. Também terão novos valores a partir do dia 6 de janeiro de 2025. As modalidades temporais do cartão Top, como mensal e comum, e o Fidelidade, quando o uso é exclusivo nos trilhos, com 8, 20 ou 50 viagens. Agora vamos falar das tarifas de outros estados. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, a tarifa de ônibus em Jaraguá do Sul, cidade com mais de 180 mil habitantes no interior de Santa Catarina, será reajustada em 10,4%. Desta forma, a passagem passará dos atuais R$ 3,94 para R$ 4,35 para pagamentos antecipados com o cartão Jaraguá Tem. Para pagamento em dinheiro, o valor sobe de R$ 4,50 para R$ 5,00. Aos domingos e feriados, a tarifa do transporte coletivo nas linhas convencionais continuará sendo de R$ 1,00. O valor é menor que o sugerido pela agência reguladora e prefeitura subsidiará parte do custo. Em Natal, a tarifa do transporte coletivo terá um novo reajuste, passando a custar R$ 4,90, conforme decisão nesta quinta-feira pelo Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. O aumento foi definido em reunião que contou com a presença do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Natal. O reajuste é o segundo em um pouco mais de um ano. A passagem subiu de R$ 3,90 para R$ 4,50 ainda em 2023. A proposta foi aprovada com 18 votos a favor, 7 contrários e 1 abstenção. Para que um novo valor entre em vigor, será necessário um decreto do prefeito Álvares Dias, previsto para ser publicado antes deste domingo, dia 29. A tarifa dos ônibus em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, agora passa de R$ 5,00 para R$ 5,80 a partir deste sábado, dia 28 de dezembro. A medida, segundo a prefeitura, é para manter o equilíbrio econômico e financeiro do sistema de transportes. No decreto, a administração municipal diz ainda que não houve reajuste em 2023 e 2024. Já em Minas Gerais, a tarifa do transporte coletivo de Contagem em Minas sobe de R$ 6,00 para R$ 6,40 a partir deste domingo, dia 29. O reajuste de 6,15% tem como objetivo equilibrar impactos da inflação sobre custos e insumos operacionais. Já em Teresópolis, no Rio de Janeiro, as empresas de ônibus Dedo de Deus e 1º de Março, responsáveis pelo transporte público em Teresópolis, na Serra Fluminense, alertam para o risco iminente do colapso do sistema nos próximos meses. A principal causa é a falta de políticas públicas da prefeitura para reduzir o desequilíbrio tarifário. E o problema se agrava pela grande quantidade de gratuidades concedidas sem devido repasse de recursos por parte do governo municipal, asseguram as concessionárias. Em nota, as empresas citam um novo estudo técnico, protocolado em agosto, que indica que a tarifa de ônibus na cidade deveria ser de R$ 5,86. No entanto, a falta de repasse da prefeitura referente às gratuidades para idosos de 60 a 64 anos, conforme previsto em lei, eleva esse valor para R$ 6,47. A tarifa atual de R$ 5,30 está em vigor desde março e não cobre os custos operacionais do serviço, dizem as empresas, e isso impacta a qualidade do sistema e impede investimentos e prejudica a população, e alertam as transportadoras. As tarifas de ônibus em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira e Itapevi sobem para R$ 5,80 no dia 2 de janeiro de 2025.
No Pernambuco, a passagem do transporte coletivo de Guaranhuns sobe de R$ 4,30 para R$ 4,50 a partir de 2025, no dia 1º de janeiro. Já para este domingo, dia 29, a tarifa de ônibus em Suzano, em São Paulo, aumenta para R$ 6. Ainda em São Paulo, na cidade de Itaquaquecetuba, a tarifa passará dos atuais R$ 5,80 para R$ 6,80, sendo R$ 5,80 no cartão de transporte, R$ 6 em dinheiro e R$ 6,80 no Vale Transporte. Os valores entram em vigor a partir de 0 hora do dia 1º de janeiro de 2025. Em Santo André, a tarifa de ônibus sobe para R$ 5,90 a partir do dia 6 de janeiro de 2025. Em Minas, a comissão aprova reajuste da tarifa de ônibus para R$ 7 em Poços de Caldas, em Minas Gerais. E no Sul, a partir do dia 1º de janeiro, a tarifa do transporte coletivo urbano de Videira, cidade do interior de Santa Catarina com 58 mil habitantes, será reajustada para R$ 6. O reajuste de 15 centavos foi oficializado por decreto da Prefeitura. As passagens compradas antecipadamente terão desconto e custarão R$ 5,74. Estudantes e servidores municipais continuam com direito a desconto de 50% no valor da tarifa. A gratuidade permanece para pessoas com deficiência e seus acompanhantes, idosos a partir de 65 anos, professores das redes municipais e estaduais e atendentes de creches municipais. Para ter acesso à gratuidade é necessário estar devidamente identificado e cadastrado pela concessionária responsável pelo transporte coletivo. E assim finalizamos mais esta edição de notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Esta foi a nossa mais presente edição de especial de Ano Novo. E fiquem ligados que na próxima quarta-feira, dia 31, vamos ter a nossa retrospectiva de 2024, contando os principais acontecimentos desse ano de 2024. Então, fiquem atentos que na próxima terça-feira, dia 31, vamos ter a nossa tão aguardada retrospectiva. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima. E boas festas para todos!